E a Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base da medida provisória conhecida como a MP da Liberdade Econômica. Entre outros pontos, a proposta define regras para trabalho que beneficiam empresários e empreendedores. A exemplo disso, aqui ao meu lado está o dono da maior rede de franquias odontológicas do Brasil, a Odonto Excellence, Oséias Gomes. Oséias, bom dia. Muito obrigada por comparecer aqui na Jovem Pan. Prazer imenso estar com você aqui. Eu gostaria de começar essa conversa te perguntando a respeito, então, da MP da Liberdade Econômica. Você que começou com uma pequena empresa e hoje já se transformou numa grande franquia, né? São mais de 600 unidades ao redor do país, além de outras ao redor do mundo, né? Isso, Portugal, Angola e Paraguai, é isso? Isso mesmo. Uhum. Essa MP, essa medida provisória, ela é importante para as pequenas e para as médias empresas? O brasileiro que precisa empreender precisa dessa MP? Que gostoso ouvir essa palavra liberdade, né? Só ela já dá um relax. Essa medida ela vem trazendo facilidades para que o empresário ele possa tomar um novo passo. Por quê? Ela tinha algumas... O formato que nós vivíamos tinha uma certa limitação, que para o empresário tomar novas decisões, ele tinha que remodelar a sua empresa. E com essa medida, ela vem trazendo facilidades para que o empresário tenha mais coragem, se arrisque mais. E com isso, sem sombra de dúvida, trazendo riqueza para o nosso país. O empresário precisa disso. O empresário precisa se sentir seguro, apoiado com medidas inteligentes, que sejam unilaterais, que ajudem o empresário, automaticamente isso vai gerar novos empregos. Aliás, eu vejo muitas empresas tentando diminuir o quadro para ficar em um sistema antigo. Hoje eles podem ficar mais à vontade e eu tenho plena convicção que vai gerar mais emprego nas empresas que já existem e vão se arriscar ao crescimento ainda maior. Bacana. E você, como eu disse, hoje é dono de uma das maiores empresas de odonto aqui no país, mas você também teve um começo humilde, né? Eu queria que você contasse um pouco a respeito da sua trajetória, a respeito da origem dos seus pais, né? Você veio lá do Paraná, é isso? Isso, eu vim da roça, né? Da lavoura artesanal ainda, que era tudo manual, com os meus pais, com os meus falecidos pais, com os meus irmãos. E eu trabalhei na roça até os 15 anos, cuidando de porco, de galinha, de gado, fazendo lavoura, aquela coisa toda que até hoje eu gosto. Porém, aos 15 anos eu percebi que eu precisava buscar mais conhecimento. Naquela época não tinha a quantidade de escolas, de faculdades que nós temos hoje. Eu fui embora para uma cidade vizinha chamada Telêmaco Borba, morar na casa de uma tia minha. E ali eu comecei a trabalhar em posto de gasolina, lavando carro e estudando à noite. Saí dali, trabalhei de pacoteiro de supermercados e entrei no banco antigo Bamerindos. Entrei como office boy, os primeiros cargos, e fui crescendo, cheguei a gerente de relacionamento. Mas sempre estudando. Na época, para fazer faculdade, eu rodava 300 quilômetros da minha cidade. Eu vim em Ponta Grossa, 150 quilômetros de ida e 150 de volta. Era um trabalho, um esforço muito grande, porém muito focado, muito determinado sempre. Eu sempre digo que eu não deixei a minha sorte ao léu. Porque muitas vezes a gente entrega a nossa história à sorte. Eu sou filho de pai pobre, nasci pobre e vou morrer pobre. Olha, meu pai era alcoólatra, por isso que eu sou assim. Minha mãe tinha tal dificuldade, por isso que eu sou assim. Na minha empresa não deu certo onde eu trabalhava, porque eu era perseguido pelo chefe. Olha, dificuldade todos nós vamos ter. Mas se você for focado, determinado em buscar aquilo que você quer, eu talvez acredite que eu seja um exemplo disso. Pois bem, mas por que isso aconteceu? Apenas você ter um sonho não é o suficiente. Todo sonho, ele precisa se tornar um projeto, porque senão ele será uma frustração. E todo projeto precisa vir à existência. Mas quando nós saímos da linha do sonho para a linha do projeto, precisa de conhecimento. Você tem que ter propriedades daquilo que você vai fazer. Talvez aí esteja um dos grandes pilares do meu sucesso. Aos 17 anos de idade, eu comecei a estudar
Gestão. Eu me apaixonei pelos livros de negócio. Eu sou formado, estudei, mas eu tenho plena certeza que a minha base de conhecimento foi o autodidatismo, que fez com que durante 30 anos eu estudasse de 2h30 a 4 horas por dia para poder me preparar. E como que a Odonto Excelência surgiu? Então, passaram-se 12 anos de banco, eu saí do banco e comecei a trabalhar como freelance, fazendo consultoria para algumas empresas, porque eu queria testar o meu conhecimento na prática. Trabalhando com uma empresa, com outra, eu fui fazer uma consultoria para um consultório odontológico de um amigo meu, inclusive. E quando eu cheguei a fazer essa consultoria, eu comecei a perceber que esse segmento havia uma oportunidade. Por quê? Em todo mercado existe uma lacuna. Quer dizer, nem o mercado é tão protegido ao ponto que ninguém mais possa entrar ali. Mas em toda lacuna existe uma oportunidade ou uma armadilha. E eu percebi a oportunidade. E comecei a empreender no ano de 2002. No ano de 2009 eu montei a franquia, estamos há 10 anos. Hoje inaugurando uma franquia a cada 72 horas. Estamos chegando na marca de 800 unidades. Olha só, já estava com um dado desatualizado aqui, então eu tinha 600. 800 unidades. Estamos chegando a 800 unidades. Faz alguns dias só, então. Faz né, alguns dias. Muito bem. E por que o ramo de odontologia e não, por exemplo, outra área da saúde? Por que essa escolha em odonto? Não foi exatamente uma escolha, foi a oportunidade que me chamou. Porque eu estava trabalhando no ramo de odontologia quando eu percebi a oportunidade. Claro que em outras áreas de saúde, talvez eu tenha um leque, uma gama de oportunidades muito maiores ainda. Mas qual foi então essa oportunidade que você viu? Qual foi a lacuna que você identificou aí nesse serviço? O estereótipo do segmento, muito fechado, muito protegido, pessoas bem qualificadas. A odontologia brasileira é uma das melhores do mundo. Porém, a odontologia chegou um momento que ela deixou de ser somente uma profissão para se tornar também um negócio. Pois bem, quando falamos de negócio, aí nós falamos de uma boa administração. Aí você fala de competitividade, conexão com o mercado. Existem coisas muito mais sensíveis que exigem uma gestão bem feita para que isso aconteça. E na hora certa, no momento certo, eu percebi esta oportunidade e comecei a fazer gestão. Quem vende odontologia é o dentista. Eu vendo gestão para odontologia. Esse é o core business da Odonto Excelência. Bom, falando em gestão, então você trouxe até esse seu livro, certo? Sobre o método que você utiliza na sua empresa. Isso aqui é minha nova paixão. Meu best-seller, Gestão Fácil. Não é fácil você hoje lançar um livro no Brasil falando de autoajuda, acredita em você mesmo, falar de sonhos. Você tem um leque de pessoas muito mais interessadas. Mas quando alguém chega numa livraria ou para fazer uma compra de um livro, quando fala gestão, limita o mercado. São pessoas que realmente já tomaram a decisão em sair do sonho e criar um projeto. O leque é menor de pessoas. Mas eu estou muito feliz. Eu não quis... eu quis me manter firme na minha posição de gestão e lancei o Gestão Fácil. Hoje já estou na 4ª edição em 4 meses. Sou o segundo livro mais vendido de gestão no Brasil. Estou muito feliz com a aceitação. Que bacana. A intenção é ajudar muitas pessoas através do Gestão Fácil, né? E, Oséias, só para a gente finalizar, como eu disse, você tem franquias aqui no Brasil, mas também tem em outros países, principalmente também aqui na América do Sul. Qual que é a principal diferença ou quais são as principais dificuldades? É mais fácil empreender aqui ou empreender lá fora? Cada um com suas particularidades. Eu costumo dizer que eu ainda estou taxiando na pista. Eu ainda não comecei a crescer pela quantidade de oportunidade que existe. Nós estamos no Brasil, nós estamos em Angola, tem as particularidades de Angola, tem do Paraguai e também nós temos em Portugal. O que nós temos mais de dificuldade no Brasil é aquilo que nós já vivemos no passado. Empresários sempre são discriminados, gera-se dificuldade, dá a impressão que riqueza no Brasil é um pecado. Falar de dinheiro, de riqueza, não. O Brasil precisa ter facilidades, abrir caminhos. A lei não foi feita, o homem não foi feito para a lei. As leis foram feitas para o homem.
Se elas foram feitas para nós, elas que venham suavizando os nossos caminhos, as nossas veredas, para que o empresário consiga ter facilidade em ter a caminhada, em ter o seu trajeto. Isso que está acontecendo agora é que eu parabenizo em pé mesmo, porque ninguém consegue dar nada daquilo que não tem. O Brasil precisa continuar ajudando, fazendo filantropia, aliás, tecnofilantropia, que é fazer pessoas se tornarem produtivas no futuro. Precisamos ter a mente atentas para isso. Porém, o empresário precisa de facilidades para que gere riqueza, porque ninguém dá nada daquilo que não tem. Posso falar só mais uma coisinha? Claro. No Brasil, infelizmente, o que acontece, lei é igual moda. Por quê? Tem leis, tem moda que pega e tem moda que não pega. Por que muitas leis eu tenho direito adquirido e não acontece? Por que não acontece? Porque não tem grana para pagar. Se não tem grana, a lei não vai acontecer. Então nós precisamos sim gerar riqueza no país para que possa trazer talvez as classes mais baixas, elevando para uma vida mais digna. Mas temos que ter riqueza no país. E ter riqueza não é aumentando líquida de 10 para 12, de 12 para 15. Gerando mais riqueza para o país, com PIB melhor, com produção melhor, com produtos mais bem acabados e com genialidade. Oséias Gomes, é dono da maior franquia de odontologia do Brasil, a Odonto Excellence. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, e parabéns pelo sucesso. Eu que agradeço. Muito obrigado.